Pessoal, eu sou Annelise Ing e vim aqui ter uma conversinha com vocês. Eu tenho 41 anos, moro em Recife, certo? E vou contar, né, para vocês que eu tinha 155 quilos e hoje eu tô com 55 quilos. Então, eu quero mostrar como foi meu passo a passo, tá? Como eu perdi os quilos, como foi todo o meu processo, poder ajudar as pessoas que estão querendo chegar nesse mesmo processo, né? E que dizer que é algo que a gente consegue, né? Quando a gente foca, persiste, né? Tem aquela constância, a gente consegue sim. Como foi sua infância e adolescência obesa? Ó, pessoal, desde que eu me entendo como gente, né? Eu sempre fui obesa, né? Não mórbida, não era uma criança obesa mórbida, mas eu era aquela criança acima do peso, né? Então, e quando foi chegando na adolescência, a partir dos 12, 13 anos, então foi quando eu comecei a ganhar bem mais peso, né, na parte da puberdade. E quando foi nos 15 anos, foi quando fiquei bem mórbida mesmo. Eu acho que passei mais de 100 quilos quando eu cheguei nos meus 15 anos. Então, assim, da minha infância à adolescência, foi sempre obesidade, né? Ia sempre para médicos, né, que a família levava. Eu sempre ia para endócrino, médicos, nutricionistas e indicavam umas dietas que, ao meu ver, para uma criança, para um adolescente, cortando tudo, não é dessa forma que se resolve, né? Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, tem fórmulas que façam com que o adolescente, a criança, perca peso de uma maneira bem mais tranquila e bem mais assim, favorável para ele. Como foi o início? Como iniciou a perda de peso? Né? Eu tive Covid e a minha foi uma forma assim, bem agressiva. E a gente também, na nossa família, teve lutos, né? Que minha avó, que morava com a gente, faleceu de Covid. E no meu caso também, eu tive uma forma bem mais grave. Fui para UTI, fiquei mal. E pós a Covid, né, que até minha médica, ela relata que muitos pacientes pós-Covid apresentaram alguns sintomas, né? Então mudou toda a minha flora intestinal, né? Tem coisas assim que eu me alimentava e que passou a me fazer mal. Os problemas de saúde, né? Aí começou como? Final de 2021, eu comecei a ter como se fosse uma virose. Tudo que eu comia me sentia mal. Aí quando foi na virada de 2021 para 2022, eu comecei a ter que investigar as causas, né? Que eu ficava com muito vômito, muita diarreia, eu tinha muita cólica, me intoxicava inteira, né? Cheia de placas, urticária. Então eu já estava vindo de um estresse pós-traumático devido à Covid, né? Aí aconteceu o quê? Aí eu peguei e tive que cortar alguns alimentos. Os médicos disseram, vamos ver se é gastro. Ia para gastro. Vamos ver se é problema de doença celíaca, né? Vamos ver se é problema alérgico. Aí quando estava estudando para saber se era celíaco, eu ficava o quê? Cortando trigo. Quando era para ver... glúten, né? Cortando coisas que tinham glúten. Mas assim que saía resultado que dava negativo, o próprio médico dizia, volte a consumir, que a pessoa também não pode cortar. Aí eu pegava, voltava. Aí, alérgico, eu peguei, passei a fazer todos os exames de alimentos, tudo de... Aí estavam achando que era leite. Aí eu passei a fazer exame de alergia para saber se eu tinha ficado alérgica ao leite. Não deu alergia a nenhum alimento, a nada, nada. Então, a única coisa que deu foi uma intolerância um pouco alta à lactose, né? É tanto que quando eu consumo, meu abdômen fica distendido, né? Eu fico com muita náusea, muito enjoo. Aí eu peguei e fiz o quê? Passei a trocar os tipos de alimentos. Aí, minha gente, esse processo me gerou... Quando eu tive Covid, né? Eu tive uma crise de ansiedade, que eu fiquei no hospital, na UTI sozinha, então me gerou uma ansiedade generalizada. E quando eu tive alta, eu fiquei com estresse pós-traumático. Então, quando juntou tudo isso, tudo era medo de o quê? Eu vou morrer, né? Como me dava uma náusea muito grande, que eu chegava a suar, uma sudorese muito grande, muito vômito, toda intoxicada, e ninguém sabia o que era. Aí eu peguei e fiquei com
e estresse pós-traumático e ficava com medo de comer alguns tipos de alimentos, né? Então eu peguei, comecei a fazer uns tratamentos, né? Fui para o psiquiatra, porque tudo isso me gerou muito estresse. Mas assim, nesse processo todo, o que eu quero, assim, o foco que eu tô querendo mostrar é o quê? Nesse processo foi bom para mim porque eu comecei a ver também que eu estava perdendo peso, mesmo precisando devido a esses problemas que eu passei a ter. Mas eu gostei das trocas da minha alimentação, né? Mudou meu paladar, mudou. Eu peguei e fazia as trocas, supor, eu passei os pães mesmo, eu estava podendo consumir coisas com trigo, mas eu passei a cortar algum tipo de pães, né? Eu passei o leite, eu passei a tomar sem lactose, aí eu passei a comer o quê? Tudo light, para poder não me sobrecarregar, né? A troca mesmo, passei a consumir, eu não consumia, minha gente, quando eu era obesa, eu não consumia nenhuma fruta, nenhuma. Eu não gostava de comer uva, eu não gostava de comer maçã, nada. Então, como Annelise, eu quis me reinventar na minha própria alimentação. Eu fiz o quê? Passei a consumir muita fruta, muitos legumes, quis ficar de uma forma bem assim, light, para poder não ter outros episódios, certo? E eu peguei, aí foi quando eu fui para o psiquiatra, ele quis começar com medicação. Aí eu fui assim, vamos fazer, porque eu não quis assim, tomar remédio, porque que eu estava vendo que eu estava perdendo peso. E algumas pessoas me diziam que medicação de psiquiatra poderia engordar, e eu estava gostando que eu estava perdendo peso. É tanto, minha gente, que em um ano eu saí de 155 e fui para 111 quilos. Por quê? Porque eu fui ajustando a minha alimentação e fazendo assim, caminhada, coisa mais leve, né? Mas a depressão e a ansiedade era aquela gangorra. Tinha dia que estava bem, tinha dia que não estava. Tinha dia que estava bem, tinha dia que não estava. Aí, mesmo isso na dieta, né? Aí foi quando eu não tive mais crises, né? Porque eu tirei o leite. É tanto, minha gente, que esse canal, eu fazia o quê? Canal de comida com minha irmã. Assim, aí eu parei de gravar vídeos, porque tanto eu estava no meu processo de tratamento, assim, cortando besteiras, né? Como também a questão de coisas com lactose. Eu não queria mais comer comidas de besteira. Quando eu peguei o psiquiatra querendo passar a medicação, disse assim, doutor, vamos fazer o seguinte, certo? Vamos começar com uma terapia para não entrar no medicamento. Caso não dê jeito, aí eu volto e a gente vê. Ele me deu uns dias para eu ir para a psicóloga. Aí eu peguei e fui. Mas também, no meu prédio, tem um grupo de zap, né? Aí quando eu vi uma colega minha, colocou assim, então vamos fazer um grupo de dança. Quem quer, coloca o nome, que tem um personal dance, que vai vir dar aula aqui. Então, quem se interessar, coloca o nome. Aí eu tava nesse dia, minha gente, eu tava com uma crise de ansiedade, uma depressão horrorosa. Eu lembro que eu tava em cima da cama. Eu, assim, não queria saber da vida, não queria saber de nada. Aí eu peguei, foi Deus, assim, que jogou, eu peguei o celular e botei meu nome, porque assim, desde pequena, eu sempre gostei de dança. Eu era gordinha, né, tudinho, mas eu gostava muito de dançar. Mas sabe, que o gordinho é meio discriminado, excluído, pá. Aí eu do nada joguei meu nome, Annelise. Quando eu vi, meu nome já estava no grupo dessa dança. E era nessa noite que tinha que descer para fazer uma aula teste. Aí eu fui, meio assim, eu disse, vou não. Aí eu disse, não, eu vou. Se eu não gostar, eu subo e não faço. Minha gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu joguei esse meu nome, que desci, pronto, me encontrei na dança. Quer dizer, eu já me encontrei, que eu sempre... Na minha cabeça eu ia ser uma paquita, né? Uhum. Mesmo gordinha, fora do padrão, completamente. Mas na minha cabeça eu ia ser uma paquita da Xuxa. Juntava eu, minhas irmãs, minha prima. Tinha uma prima minha que fazia, que era a Xuxa. E a gente atrás era as paquitas. Então, pronto. Aí o personal desse veio, a gente fez um grupo, né? E começou a fazer 2 vezes na semana aula de dança.
E assim, eu comecei a ter contato com pessoas que eram outra vibe, sabe? Que falavam muito em exercício, falavam muito... Isso, minha gente, no primeiro dia, veja mesmo, no primeiro dia. Aí eu fui, eu disse, oxe, eu gostei. Aí eu já subi com outra cabeça, para vocês verem como é que é a mente da gente. Eu já subi com outra cabeça. Aí eu fui, disse, tá massa, gostei. Aí, não, vamos, vai fechar por quantos dias? Aí o grupo de dança vão ser 2 vezes na semana. Aí eu, tá certo. Aí né, era toda terça e quinta. A gente pegava, descia para fazer de noite aula de dança. É muito bom. Pense, olha, você que tá, minha gente, passando por algum tormento, alguma coisa, foque em alguma coisa desse tipo, se você goste. Que você vai ver que a cabeça chega a abre. Pra mim era o melhor dia que tinha. Aí foi quando também, esse mesmo grupo, né? A gente fechou também para fazer personal, aulas de personal. Aí eu já estava no processo. Aí eu já ia perdendo. Por quê? Porque eu fazia meu cardio, né? Que é a esteira, uma bicicletazinha. E fazia aula de dança. Aí foi quando começou o quê? O funcional. Não vou mentir, no começo, para quem não é acostumado, a pessoa fica toda dolorida. Mas é como disse, é a dor da beleza entrando em você. A dor da beleza, minha gente. Tinha dia que você não conseguia sentar no vaso sanitário. Mas lógico que depois passa. Mas eu persistindo, viu? Me alimentando bem. Por quê? Outra coisa, cortei besteiras. Aí fala assim, tu cortou tudo. Tudo de besteira. Né? Passei a me alimentar com coisas que eu não comia. Exemplo, cortei fritura, não como fritura. Cortei refrigerante. Mas zero pode? Pode. Tem muitos nutris que eu vejo hoje, até pela internet, nutris que eu vou, que deixam os pacientes tomarem a Coca Zero, o refrigerante zero, qualquer refrigerante. Mas eu não quis tomar refrigerante. Eu cortei refrigerante. Por quê, minha gente? Quando eu era obesa, eu tomava, em média, 2 garrafas de 2 litros de Coca-Cola sozinha. Sozinha. Eu tinha até ciúme da Coca-Cola. Pra você ter ideia. Se uma pessoa, se tivesse só um palmo de Coca-Cola de uma garrafa e eu vi que tinha muita gente tomando, eu já queria esconder, porque aquilo dali era meu. Aí eu cortei refrigerante, cortei besteira. E nesse processo de exercício. Aí nesse mesmo grupo, fecharam com outro professor. Tinha uma vizinha nossa, tinha um tio que dava aula de hidroginástica. Entrei também. Olha, o que tivesse para ocupar a mente de exercício, eu estava entrando. Eu entrei na hidro, eu entrei no funcional, eu entrei fazia as aulas de dança e fazia também meu cardio, né? Aí era quando o quilo acelerava mesmo, viu? Ia perdendo, me alimentando bem. Não vou mentir, minha gente. Final de semana, quando queria comer, não é assim, besteira, fritura, não. Mas se o povo vai comer ali um negocinho de forno, comia, uma esfirra. Não comia mais, eu não estava mais com aquela cabeça de obeso. Não estava. Eu estava focada em perder peso. Por quê? Porque eu comecei a me sentir bem. Quando você começa a ver que você está mudando, olha, mudou minha cabeça. E outra coisa, convivendo com pessoas que estavam querendo também chegar. Tinha meninas que tinham esse mesmo problema de depressão, que estavam passando por crise de ansiedade. Então a gente conversava, a gente né, uma contava seus problemas para a outra dizia assim, hoje eu tive que tomar isso porque minha cabeça não está bem, eu vou ter que remarcar. Então assim, a gente se juntou para poder melhorar e seguir, né, no nosso propósito. Constância de exercícios, aí estaciona um peso com 80 quilos. Não, aí veja mesmo, aí eu peguei, fiz o quê? Mesmo tendo acabado, eu na academia, porque aqui no prédio tem, graças a Deus tem academia. Mas no meu bairro aqui, cada esquina tem uma academia. Se não tivesse aqui, eu estava em outro canto. Mas querendo ou não, chega de noite, cansada, bota a roupa, desce, eu fico lá embaixo, só subo quando eu acho que eu terminei tudo. Resumindo, aí eu peguei, continuei, descia e fazia meus exercícios. Só que não estava mais suprindo, porque assim, minha gente, todo mundo que é obeso, todo mundo que já ficou naquela gangorra de perder peso, sabe, tem uma hora que, pá, estacionou.
Pronto. E agora? Vestia quanto? 60, né? Aí foi quando eu saí dos 3 dígitos, né? Saí dos 3 dígitos. Eu já passei a ficar com 90 e alguma coisa, não foi? Foi. Aí eu peguei, aí tem um pessoal que passava comigo assim, menino, que me via fazendo só esteira, na esteira. Minha gente, eu ficava 1 hora na esteira. E não via resultado nenhum. Nada, 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 nada. Aí foi quando um pai de uma colega minha disse, menina, vai fazer musculação. Tu precisa fazer musculação, vai pra musculação. Aí eu peguei e fiz o quê? Disse, rapaz, acho que eu peguei esse pezinho. Que tem os pesos armados. Eu odiava para armar. Odiava. Aí eu peguei e ia lá. Aí parecia que eu tava morrendo. Né? Mas eu peguei e fiz o quê? Comecei, né? O personal do funcional. O personal dance. Mas assim, quando você tem... Porque eu não vou mentir, minha gente. Quando você tem um profissional de educação física para lhe orientar a fazer as posições, é ótimo. Mas se caso você não tiver, porque não é barato, não é algo barato. A gente sabe que é fora da realidade de muita gente. Mas a internet hoje ajuda. A internet hoje diz tudo que você deve fazer, né? Então assim, para eu pagar sozinha, na época, um personal para me ensinar na parte da musculação, é fora do meu padrão econômico, não tinha condições. A pessoa tirar R$1.000, 600, 700, 1.000 para 1 ou 2 vezes na semana pagar o personal. Que era o valor que eles cobram por aqui, entre 600 a 1.000, para dar 1 hora por semana 2 vezes. 1 hora por dia, 2 vezes por semana. Mas eu peguei e fui o quê? Pesquisar. Fui para a internet. Como é que fazia treino de braço? Como é que tira as costas? Como é que faz as pernas? Né? Como é que trabalha as pernas? Minha irmã tá aqui rindo. Porque hoje a gente já aprende tudo, a gente desce, a gente mesmo faz. Resumindo, minha gente. Aí eu peguei e fui caindo. Chegando nos 70. Olha, para vocês terem ideia, eu vestia, acho que a calça era número 60. Isso, tamanho. Por aí. Fui caindo para 48, 44. 42. Guarda-roupa, realmente, eu fui perdendo aos poucos, assim, né? Saí do X, para hoje, eu tô usando a calça 36 e a blusa P, né? E assim, minha gente, a gente sabe que tem pele, tem, né? Mas eu procuro, aí foi quando eu foquei na musculação para, poder ganhar músculo e diminuir na quantidade de pele, não ficar aquela pele. Bom, minha gente, o que eu tô contando é só o início. Certo? Eu fiz uma parte 1, que realmente o vídeo... ela não falou nada de alimentação. Eu vou fazer outro vídeo, certo? Mostrando passo a passo de tudo que eu me alimento. Eu estou contando a vocês, esse primeiro vídeo, é a minha história, certo? E eu vou mostrar para vocês, assim, tudo que eu me alimento, tudo que eu fiz para poder perder esses pesos, certo? E mostrar também, fazer alguns vídeos depois mostrando como é que eu faço meus exercícios, né? Para poder, vocês que querem, ou então que conhecem alguém que tenha passado por isso, ou então que esteja passando por isso, compartilhar esse vídeo, mostrar que assim, minha gente, não vou dizer para vocês que para mim foi fácil, mas também não foi difícil, não foi de jeito nenhum. É tanto que no começo, até há uns 6 meses, eu nunca tinha ido para um médico. Não estou também orientando você não procurar um médico. Muitas pessoas precisam ter alguém que tem algum problema de saúde e precisa procurar um médico para poder começar. Estou dizendo minha história para vocês, certo? No começo eu não fui para nenhum médico, eu só fiz minhas mudanças alimentares, certo? E muito exercício físico, certo? Porque a gente sabe que quem é obeso chega num momento que perde 20, 30 quilos, estagna. Para e acabou-se. Você não perde mais quase nada. Né? Porque o corpo se acostumou com aquilo dali. O que me fez perder muito peso foi realmente exercício físico. É o que me fez realmente perder muito peso. Porque eu sei que se fosse só na alimentação, eu tenho certeza que eu não tinha saído dos 3 dígitos, não. Não tinha de jeito nenhum, porque realmente só a alimentação não dá para você perder esses pesos todos. Você precisa fazer exercício físico. Então eu vou fazer o vídeo parte 2.
certo? E mostrar para vocês o passo a passo do quê? Na parte 2 eu vou dizer como foi minha alimentação, meu processo, né? Tudo que eu comia, tudo que eu alimentava. E também os tipos de exercício, né? Que hoje eu tô fazendo, certo? Que realmente de um ano pra cá, quando acabou a dança, mais ou menos 1 ano e meio, eu acho, né? Que a gente teve que parar a dança. A hidro, pra mim não tava mais dando assim, questão de... Como eu tava muito focada na musculação, né? Eu faço muito treino aeróbico com a musculação, né? Cardio eu procuro fazer em dias assim, que supor, se caso eu não treinar muito perna, mas depois eu explico, certo? Então assim, eu vou fazer uma parte 2 para mostrar para vocês o passo a passo assim de tudo e a gente se ajudar. E se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam que eu respondo, certo? E dizer como é que é meu dia a dia, como é o que é que eu como, o que é que eu não como. E assim, não é que a gente vai cortar tudo não, minha gente, porque eu lembro que quando eu era criança, eu fui para uma médica, ela disse assim, não pode comer isso, não pode, nada. Colocou, como é que a pessoa pega uma criança com 9 anos de idade para deixar praticamente a coisa, nem de sal, de água cozida e pronto. Não existe isso. Tem formas hoje que a pessoa pode comer a quantidade, contando aquela caloria, fazendo uma atividade física, que para mim é o que é primordial, é atividade física. Você sair do sedentarismo já lhe ajuda muito. Muito, 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 muito. Então, minha gente, se você gostou desse vídeo, certo? Clica no gostei, compartilha muito, minha gente. Porque assim, o meu foco hoje é ajudar pessoas que passam, ou então já passou, ou então conhece alguém. Se você conhece alguém, compartilha esse vídeo para essa pessoa, para mostrar a ela, minha gente. Ó, eu era assim, desse tamanho. Tanto que quando eu mostro minha foto para muitas pessoas que não me conheceram como obesa, ficam passadas. E quem me conheceu como obesa, se não me viu há muito tempo, quando se encontra, não me reconhece. Reconhece não. Diz, Ave Maria, Ana Alice, misericórdia, tu é desse jeito. É tudo assim. Mas foi um processo, tá em média hoje, de 3 anos e meio. Meu processo, né, que eu passei. Mas assim, não foi fácil, mas também não foi difícil. Porque quando você quer, a primeira coisa também, você precisa querer. Se você não quiser, não adianta vir uma pessoa, vir 2, vir 3. Não adianta. Você precisa querer. Você precisa botar na mente que você vai mudar, que é preciso, minha gente. Porque na minha cabeça eu pensava que eu ia morrer obesa. Eu ia ser sempre aquela pessoa obesa. Não tinha coragem para nada, 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 né? Mas a gente muda muito. E quando você vê a mudança, nossa, como vale a pena. Vale muito a pena, viu? É uma coisa que eu digo, vale a pena. Então, comece. E se caso fraquejar, no outro dia, volta de novo, que é normal, né? Certo? Então, você gostou desse vídeo, certo? Clica no gostei, compartilha, se inscreva, tá? Porque eu vou ficar postando, minha gente, coisas no meu dia a dia, dizendo como foi que eu perdi. Se você tiver dúvida, me escreve que eu digo, ó, faz isso, ó, se fosse comigo eu fazia isso, certo? Então tá certo, minha gente. Um joinha, tá bom? Um beijo e até o próximo. E eu vou fazer o vídeo parte 2, certo? Para poder dizer tudo como foi o passo a passo da alimentação e do exercício, tá bom? Um beijo e tchau, gente!